Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal em que vamos tratar a respeito do dispensacionalismo. Este já é o nosso 13º vídeo e nesta aula aqui nós vamos dar continuidade ao tema da interpretação literal, ok? Eu vou trazer mais uma citação de um teólogo dispensacionalista muito conhecido para que os irmãos possam entender, compreender melhor o que é a interpretação literal dentro do contexto dispensacionalista, tá? Então, observem comigo. Eu vou trazer a citação aqui de Dwight Pentecost. Este livro aí do Pentecost é muito famoso, o Manual de Escatologia, e ele define a interpretação literal da seguinte forma: o método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano, empregada de modo escrito, oral ou conceitual. Chama-se método histórico-gramatical para ressaltar o conceito de que o sentido deve ser apurado mediante considerações históricas e gramaticais. Então, o Pentecost, né, esse grande erudito aí das Escrituras, ele entende que a Bíblia ela deve ser interpretada utilizando-se do método histórico-gramatical, que é aquilo que ele e os demais dispensacionalistas chamam popularmente, né, de uma forma geral, de interpretação literal, ok? Então, deve-se se enfatizar este método para que você conheça de fato o que é que o texto está dizendo. Irmãos, a Bíblia é um texto, ok? A Bíblia, ela não é um álbum de figurinhas. A Bíblia, ela não é um álbum de fotos. A Bíblia, ela não é um manual de arte, de pintura. A Bíblia é um livro composto por 66 livros diferentes, ok? Mas esses livros são basicamente o quê? Texto. É um texto escrito, ok? Então, para você entender um texto, você precisa saber das regras de interpretação de um texto. Então, a gramática, ela é fundamental. Outra coisa que é importante é o contexto histórico. O contexto histórico, ele é importante porque as palavras, elas adquirem significados diferentes com o passar dos anos. E nós podemos ver isso num caso muito famoso, que é a palavra penitência. A palavra penitência foi a palavra que foi usada por Jerônimo para traduzir a palavra arrependimento. Jerônimo, lá no terceiro, quarto século, por ali, né? Não vou lembrar o século exatamente agora, ele traduziu a Bíblia para o latim e quando ele traduziu a palavra arrependimento, ele traduziu esta palavra pela palavra penitência, né? Obviamente lá no latim, ok? A palavra penitência é no nosso português, tá? Então, esta palavra, ao longo dos séculos, ela passou a trazer um sentido diferente de arrependimento. Ela passou a significar que você tinha que fazer algo para obter a sua salvação, que você tinha que pagar pela sua salvação, às vezes com dinheiro, às vezes com uma promessa, às vezes até com flagelos que você fazia com o seu próprio corpo. Então, a palavra penitência, ela adquiriu ao longo da história um significado diferente do qual foi usado por Jerônimo. Então, se as pessoas olhassem para o significado dentro do contexto histórico em que Jerônimo escreveu, não teria havido problemas de interpretação relacionados a esta palavra. Então, da mesma forma, nós devemos fazer com a nossa interpretação do texto bíblico. Devemos olhar para o texto e reconhecer que o texto é um texto antigo e que existem palavras nesse texto que possuem em nossos dias significados diferentes. Um exemplo, a Bíblia ela apresenta a palavra chifre como sinônimo de força. Mas, no nosso contexto brasileiro, né, eu moro aqui no Ceará, na cidade de Fortaleza, a palavra chifre, ela significa outra coisa, né? Que uma coisa que não é muito legal. Mas, no texto bíblico, a palavra chifre, ela traz a ideia de força. Então, eu não posso interpretar o texto com base no meu contexto histórico. Eu tenho que interpretar o texto bíblico com base no contexto histórico
ao qual ele foi escrito, ok? Então, é por isso que o método histórico-gramatical ele é importante. Irmãos, nós devemos entender que Deus ele se revelou para nós. E essa revelação de Deus está escrita nas Sagradas Escrituras, de forma perfeita. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, a interpretação deste texto deve ser levada a sério. Não é uma brincadeira. Deus ele nos deu ferramenta para a gente entender este texto, ok? Há o sentido espiritual, no sentido de que você crê naquilo que está escrito por meio da ação do Espírito Santo na sua vida. Por exemplo, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, né? Que por meio da morte de Cristo eu fui salvo, por meio da ressurreição de Cristo essa salvação é confirmada em minha vida, ok? Eu creio nisso. Isso por meio da fé. Isso que quem faz eu crer é o próprio Espírito Santo. Agora, para eu saber que ele morreu e ressuscitou, está escrito no texto. E eu não posso interpretar isso de forma alegórica, porque de fato foi o que aconteceu. Ele morreu e ressuscitou. Então, quando a Bíblia fala de profecias, de coisas relacionadas ao futuro, como é que nós devemos abordar estas profecias? Como é que nós devemos interpretar estas profecias? E aqui está o X da questão, tá? Por que é que o dispensacionalismo ele se sobressai em relação a alguns outros sistemas de interpretação? Porque o dispensacionalismo ele também leva a sério a interpretação da profecia. Infelizmente, muitos teólogos famosos, né, que abordam outros sistemas de interpretação, eles olham para as profecias e vamos interpretar isso aí alegoricamente, simbolicamente. E o dispensacionalista ele não faz isso. Quando a Bíblia fala que Jesus vai voltar, é porque Jesus vai voltar. Quando a Bíblia fala que haverá um período futuro de juízo sobre esta terra e que este período durará 7 anos, ao qual nós chamamos de a grande tribulação, é porque de fato haverá um período futuro em que Deus irá julgar esta terra em um período de 7 anos. O dispensacionalista ele leva essas interpretações, esses textos que falam sobre isso, a sério. Ele não alegoriza isso. Imagine você se a gente interpretasse as profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo, quando Jesus veio, nasceu da Virgem Maria. Imagine você se a gente levasse essas interpretações das profecias relacionadas a isso de forma alegórica. Imagine você, nós quebraríamos a cara, né? Porque a profecia de Isaías diz que Jesus nasceria de uma virgem. E olha só o que foi que aconteceu. Ele nasceu de uma virgem, literalmente como estava escrito, né? Então, tudo isso, meus irmãos, a gente deve observar, deve ser levado a sério. O método histórico-gramatical de interpretação, de fato, é um método muito bom para você entender o que o texto está falando. Obviamente, a fé no que o texto está falando é algo espiritual e que o Espírito Santo vai agir na sua vida, ok? Mas para você entender o que o texto está falando, para você passar a mensagem do que o texto está falando para as pessoas, é importante que você utilize de um método saudável de interpretação. Tá? Abandone aquele alegorismo, né? Abandone aquelas interpretações que o texto fala uma coisa e quando você vai explicar, você não fala nada do que o texto está falando. Tá? Cuidado com isso, tá bom? Então, meus irmãos, fiquem com Deus. No próximo vídeo, nós vamos enfatizar o fato de que a interpretação literal do dispensacionalista não é simplesmente um literalismo generalizado, mas sim uma interpretação saudável a respeito do texto, tá? No próximo vídeo nós vamos enfatizar isso daí, tá? Não perca, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.